Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda edição extra para o site ganhador.com. E na rodada de ontem pela Copa do Brasil, ficamos conhecendo mais 5 equipes que avançam para as quartas de final. Na segunda-feira haverá o sorteio da CBF para definir quem joga contra quem. E hoje, a Chapecoense, hoje, quinta-feira, esse programa é gravado, se você estiver ouvindo na sexta-feira, você já vai saber o resultado do jogo e o que eu vou falar aqui é uma grande bobagem. Mas hoje, quinta-feira, a Chapecoense recebe o Cruzeiro lá na Arena Condá, em Santa Catarina. A Chapecoense que perdeu o jogo de ida por 1-0 para o Cruzeiro, precisa de uma vitória para levar a decisão para os pênaltis ou de uma vitória por 2 gols para garantir a classificação. O empate garante o Cruzeiro e, dependendo se ele fizer um gol, até mesmo a derrota por 2-1 classifica o Cruzeiro para as quartas de final. Então o Cruzeiro tem tudo para avançar na competição, mas não se surpreendam se a Chapecoense conseguir esta vaga. A Chapecoense tem se mostrado uma equipe prodigiosa nas últimas rodadas e conseguido feitos que ninguém apostaria que ela conseguiria, e eu acho que é muito possível que a Chape, jogando em casa, motivada com essa liderança provisória do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final de semana, até o final da rodada, no final de semana, a Chape provavelmente será líder do campeonato, pelo menos até sábado ou domingo. Tudo isso serve como motivação. A Chape pode ter um bom resultado, pode surpreender e pode avançar sim às quartas de final da Copa do Brasil. Não se surpreendam se o Cruzeiro vier com um resultado desfavorável de Santa Catarina. O Cruzeiro que está jogando de um jeito muito pragmático, aquela coisa do Mano Menezes e tal, não, vamos lá fazer igual o resultado, aquela escota Tite, né, de futebol, vamos empatar que tá bom, então pode se surpreender, né? Vamos ver, vamos esperar. E nos jogos de ontem, o jogão foi Inter e Palmeiras. O Inter que foi a campo na Arena Beira-Rio, lá no estádio do Beira-Rio, sem técnico, praticamente, né? O Odair Hellmann tava na Europa, tava com a seleção sub-20 do Brasil, tava lá trabalhando, voltou da França correndo com o time, não teve tempo de treinar, não teve tempo de fazer nada. Quem treinou o time mesmo, quem levou um esquema de jogo a campo foram os jogadores. O D'Alessandro foi realmente o dono do time no jogo de ontem, ele que mostrava o que era pra fazer, determinava, discutia com os caras e orientava o time em campo, né? O Hellmann foi só o cara que assinou a súmula ali, né? Vamos colocar assim. E quando todo mundo esperava que o Inter fosse tomar um cacete violento do Palmeiras, que o Palmeiras fosse dominar o jogo e tal, o que se viu foi o Inter jogando com uma vontade, com uma gana que não se via há semanas. Há muito tempo não via o Inter jogando com tanta vontade assim, o que nos coloca aquela coisa do que talvez realmente o Antônio Carlos Zago estivesse fazendo bobagem no trabalho dele com o Inter, não tivesse um ambiente legal com os jogadores, alguma coisa, porque o Inter rendeu muito ontem e surpreendeu, fez os 2-0 que precisava pra cima do Palmeiras. O Inter precisava ganhar de 2-0 para não levar a decisão para os pênaltis. 1-0 levava para os pênaltis e o Inter só não se classificou por conta da sorte do Palmeiras. E realmente sorte, podem falar o que quiserem que o Palmeiras foi para cima, não sei qual. Palmeiras foi para cima na base do abafa, não tinha esquema de jogo, não tinha nada. O Mena virou centroavante, ele começou a jogar como centroavante, Felipe Melo compôs a zaga junto com o Juninho, foi uma bagunça. O Palmeiras não tinha esquema de jogo, foi no desespero, achou o gol numa bola ali, numa confusão na grande área, achou o gol. O Danilo Fernandes tentou, não conseguiu chegar na bola, eu ainda acho que ele pulou um pouco atrasado ali, acho que teve um pouquinho de ajuda do Danilo Fernandes, né, nesse gol, não que ele seja culpado e tudo mais, mas era uma bola talvez defensável. Eu já viu o Danilo Fernandes fazer defesas mais complicadas do que aquela. De todo modo, o Palmeiras avança, mas avança naquelas, né? Tá na hora do Cuca repensar essa coisa da calça roxa aí, da calça vinho, que não tá dando certo, né? Não tá dando resultado, o Palmeiras tá avançando ali aos trancos e barrancos e tal. Não tá legal. Pro elenco que tem, pro dinheiro que foi investido e tal, não tá legal. Os resultados do Palmeiras não estão bons. E o Inter caiu de pé no Beira-Rio. A torcida do Inter pode aplaudir, pode ficar contente que o Inter caiu de pé. E agora com a chegada do Guto Ferreira, as coisas tendem a melhorar. Então acredito que o Inter deva ter uma vida mais fácil a partir de agora na Série B e retornar para a Série A no ano que vem. E o Palmeiras, sinal de alerta aceso, não jogou bem de novo, ganhou, fez o resultado que precisava, avança, mas não jogou bem. E ainda perdeu o Dudu, né? O Dudu se contundiu ainda no primeiro tempo, sentiu ali uma contusão perto ali da região da virilha, talvez pubis, não sei. Vai fazer exames, vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza o Dudu não estará em campo esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e deverá ficar afastado aí por alguns jogos. O Palmeiras perde o seu capitão e um dos seus craques. Então é bom o Palmeiras acender a luz de alerta e pensar nas competições e ver o que está fazendo de errado. O Cuca tem
muito trabalho pela frente com esse Palmeiras, que segue aos trancos e barrancos. E o outro gaúcho da competição, o Grêmio, passou sem muitas dificuldades pelo Fluminense ontem no Rio de Janeiro. O Grêmio já tinha uma vantagem, tinha ganhado por 3-1 o jogo de ida lá em Porto Alegre, foi para o Rio de Janeiro precisando de um empate ou até mesmo uma derrota por 1-0 para se classificar. O Fluminense bem que tentou, partiu para cima, foi com vontade, tentou de tudo, mas logo aos 4 minutos o Nogueira, o zagueiro Nogueira, fez uma grande bobagem, deu uma tesoura ali no Luan, tudo bem que o Luan provocou a falta, tudo, mas não importa. Foi uma tesoura, expulso direto, Fluminense com 1 a menos não tinha muito o que fazer. O Grêmio, uma equipe mais organizada, mais ajeitadinha, passa por menos instabilidades que o Fluminense do Abel Braga, dominou o jogo, fez os 2 gols no primeiro tempo, cozinhou o Fluminense até o final e garantiu a vaga para as quartas de final da competição. O Grêmio segue firme na sua busca pelo bicampeonato e o Fluminense agora começa a ter um sinalzinho de alerta aceso, né? Eu já vi, o Fluminense já caiu 2 vezes, né? Chegou inclusive a cair para uma Série C, né? Que todo mundo lembra, e começa a ter problemas. Esse Fluminense começa a oscilar demais, começa a ter muitos problemas. O Abel Braga não consegue organizar aquela zaga, não consegue dar consistência para aquela zaga, e o Fluminense pode sim entrar numa descendente nesse Campeonato Brasileiro, flertar de novo com a zona do rebaixamento, né? Não seria surpresa. O campeonato ainda tá no começo, ainda tem muito chão pela frente, dá tempo para organizar o time e tudo mais, mas é preocupante a maneira como o Abel não consegue encaixar aquela defesa. O Abel, que é um bom técnico, o Fluminense, que é um time com potencial, mas que por algum motivo não tá encaixando. De toda forma, o Grêmio não tem nada a ver com isso, passou pelo Fluminense, garantiu sua ida para as quartas de final e segue na busca do bicampeonato. E o Sport foi para campo de técnico novo. Aê! O Pofechou tá de volta! Luxemburgo assumiu o Sport ontem, já foi assumiu o Sport na terça-feira, na verdade, já entrou em campo ontem com o time, já levou o seu projeto lá pro Recife e não conseguiu. Não deu, não rolou, não conseguiu reverter o resultado. Era óbvio, né? Muito pouco tempo de trabalho pro Luxemburgo, ele acabou de chegar no time, não conhece o elenco nem nada, conseguiu ali um empate contra o Botafogo também jogou sem vontade nenhuma, tinha o resultado na mão. O Sport ainda teve um jogador expulso, né? O Rogério foi expulso depois que fez uma falta violenta no João Paulo. Tava difícil, o Sport ainda arrumou um gol ali num lance de bola parada, numa cobrança de escanteio, com o Durval, o zagueiro Durval subiu mais que o zagueiro do Botafogo, fez ali o gol do empate, mas não dá. A missão do Sport era muito complicada, o Sport que tá vindo numa maré muito ruim, né? Talvez agora com o Luxemburgo se reencontre, né? No Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que lhe sobra agora, né? O campeonato que resta agora para o Sport é o Campeonato Brasileiro e pode ser também um bom recomeço pro Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo que há muito tempo não faz um grande trabalho no futebol, pode encontrar agora no Sport a sua, entre aspas, redenção no futebol brasileiro, reencontrar o caminho das vitórias, reencontrar o caminho dos bons trabalhos, aqueles trabalhos da final da década de 90 e início dos anos 2000, que fizeram a fama do Luxemburgo, que levaram ele até o Real Madrid, né? A seleção brasileira é o Real Madrid. Então, Vanderlei Luxemburgo focado, tem conhecimento, é um grande estrategista, um bom técnico, se estiver focado. Resta saber se Vanderlei Luxemburgo estará focado. Há muito tempo o Vanderlei Luxemburgo não está focado, mas eu acredito que ele tem essa chance e ele pode dar certo no esporte. Não deu para salvar a Copa do Brasil, era uma missão quase impossível salvar a Copa do Brasil do esporte, mas tem potencial para deixar esse time do esporte entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. E se conseguir isso, vai ser uma vitória enorme, tanto para o esporte quanto para o Vanderlei Luxemburgo. Então vamos ficar de olho. Copa do Brasil não deu, o Botafogo era certo que ia passar diante, era barbada que o Botafogo avançaria na competição. Da mesma forma que também era uma barbada dizer que o Atlético Mineiro conseguiria reverter a derrota sofrida para o Paraná na outra semana e avançaria às quartas de final da Copa do Brasil. Não teve nenhuma surpresa, o Atlético Mineiro não teve nenhum apagão, jogou certinho, fez os 2 gols ali e conseguiu o placar que ele precisava, né? O Paraná foi com uma proposta de jogo muito defensiva, não ameaçava o Atlético Mineiro de maneira alguma, e deixava a bola com o Atlético, tanto que eles só foram dar o primeiro chute a gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, o Paraná não queria jogar, o Paraná queria ficar ali fechadinho, torcendo para não tomar o gol. Não deu certo, tomou um gol olímpico lindo do Otero, né, ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fred deu os números finais ao jogo, tocando por cima do goleiro Léo. O goleiro Léo que se machucou ainda no lance do gol do Fred. O Fred, sem querer, sem intenção nenhuma, se foi um lance de jogo, acabou acertando o joelho no rosto do Léo, pegando ali o olho, ficou muito inchado. As informações que a gente tem é que tá tudo bem com o Léo, não teve nenhuma fratura, apesar do inchaço e tudo mais, não teve nenhuma fratura do osso da face e não houve nenhum dano ao olho do goleiro do Paraná, né, que acabou sendo substituído. O Fred nem comemorou o gol, o Fred tratou de chamar ali o socorro e tudo, que viu que a coisa era séria, né. Por sorte, tá tudo bem com o goleiro Léo, vai passar por uma recuperação ali, vai ficar um tempo fora de combate, mas nada de mais grave aconteceu com ele.
né? O Paraná se despede da Copa do Brasil, foi até onde conseguiu, foi mais longe que o Corinthians, por exemplo, um medalhão, né? Que não foi muito longe na Copa do Brasil, e perdeu para o favorito, né? O Atlético, de novo, jogando focado, jogando direitinho, não tomou sustos, fez valer o seu elenco melhor, fez valer a sua equipe mais qualificada e fez o resultado dentro de casa, em seus domínios, né? Segue para as quartas de final e aguarda o sorteio na segunda-feira para saber com quem que ele vai se bater por uma vaga na semi. E o Atlético Paranaense, agora sob o comando do técnico Eduardo Batista, venceu o Santa Cruz sem muita dificuldade, mas também sem muita facilidade, né? A verdade é, o Atlético Paranaense abriu o placar no primeiro tempo com um gol do Nicão, e depois no segundo tempo, quando o Santa Cruz estava jogando melhor que o Atlético estava passando de novo por aqueles momentos de instabilidade típicos do Atlético Paranaense, o Lúcio Gonzalez conseguiu fazer o segundo gol, deu os números definitivos para a partida e classificou o Atlético Paranaense para as quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético ele ainda tem esses problemas, ele ainda tem instabilidade, ele tem um elenco interessante, tem uma proposta de jogo interessante. O Eduardo Batista agora tá implantando a filosofia dele, isso deve dar um resultado legal no elenco do Atlético, mas o Atlético Paranaense ainda passa por momentos de instabilidade, por umas panes assim que não dá pra entender, né? Meio que entrega o jogo. Vamos ver, né? Tá avançando na Copa do Brasil, tá avançando na Libertadores, vamos ver até onde vai esse time do Atlético Paranaense que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E nesse final de semana tem um clássico, né? Vai encontrar o Coritiba de novo, clássico regional, reeditando a final do Campeonato Paranaense e precisa da vitória. O Atlético não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, vem de 2 empates, tá com 2 pontos na tabela, não tá numa posição confortável e precisa da vitória. O problema é que vai pegar um osso duro pela frente, que esse time do Coritiba é muito bom. Vamos ver como que vai ser no final de semana. De toda forma, o Atlético Paranaense segue adiante na Copa do Brasil, está lá nas quartas de final e de repente pode até pegar o Palmeiras. Já pensou? O Eduardo Batista reencontrando seu ex-time nas quartas de final e desclassificando talvez o Palmeiras? Por que não? Isso é possível? Ia ser divertido, ia ser irônico, uma ironia do destino. Vamos ver, vamos esperar o sorteio na segunda-feira para ver como que vai ficar isso tudo. E essas foram as minhas caneladas de segunda, edição extra para o site ganhador.com. Deixo aqui o meu convite para vocês curtirem nossa página no Facebook, seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram, nós estamos lá, nos nossos perfis, e também ficar acompanhando pela nossa página no Facebook e pelo nosso perfil no Twitter para saber qual é o jogo que eu estarei comentando ao vivo no Twitter neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Estarei dando caneladas ao vivo, errando palpites enlouquecidamente no Twitter. Então fiquem de olho na nossa página, vai sair a nossa programação para esses dias e vocês poderão acompanhar minhas caneladas ao vivo. Sigam-nos no Twitter e vamos interagir no domingo no jogo das 4 horas. Até lá!